Muito bem, nós vamos seguir agora, porque daqui a pouco nós vamos falar justamente sobre esse tema aqui. Vamos entrevistar, portanto, o Rodrigo Zingales, daqui a pouco aqui na Jovem Pan. E é um tema bastante polêmico mesmo, que interfere diretamente no dia a dia das pessoas, né? Porque todo o repasse do transporte é feito, infelizmente, as famílias brasileiras, quando sobe tudo de uma maneira muito rápida. Agora são 10 horas e 59 minutos, nós falamos há pouco sobre os combustíveis e vamos continuar nesse tema, porque a mudança nos preços. Então, vamos conversar agora com o Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Rodrigo, a questão de 15 dias, o governo anunciou, né, com pompa e circunstância, a queda, e agora ninguém vai anunciar a elevação, Rodrigo? Essa é a expectativa do mercado? Eu acho que o mercado já está ciente de que houve esse aumento, né, a partir desse 1º de junho. Antes a alíquota era baseada num percentual, 18% em São Paulo, 18% no Rio de Janeiro, como citado por você, e alguns outros estados chegava até 22%, e agora todos vão pagar 1,22%. Eu acho que o governo, é fundamental que o governo, Senacom, Procon, informem isso aos consumidores brasileiros, porque no final das contas são os consumidores brasileiros que vão sentir no bolso essa diferença. E principalmente para não apontar o dedo para o dono do posto, que é sempre considerado, infelizmente, o vilão pelos aumentos verificados, quando na verdade o dono do posto é tão prejudicado quanto o consumidor por esses aumentos. Rodrigo Zingales, agora a pergunta do nosso comentarista, Vilela. Rodrigo, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Rodrigo, você entende que esse formato de alíquota única em todo o país, um preço fixo para o ICMS relacionado aos combustíveis, ele é a forma mais adequada? Você entende que isso de alguma forma fere o poder dos estados, a atribuição dos estados em eventualmente estabelecer um percentual que seja mais adequado? Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Vamos tentar aqui, Vilela, ser um pouco mais técnico do ponto de vista econômico, tá? A teoria econômica diz que uma alíquota fixa, ela facilita a fiscalização e tende a aumentar o valor da arrecadação tributária, tá? Então, eu acredito que a mudança da alíquota ad valorem para a ad rem foi motivada, justificada por esse enfoque de ter uma melhor fiscalização, uma facilidade maior de fiscalização e uma maior arrecadação para os cofres públicos, tá? Agora, em relação ao Pacto Federativo, né, é importante também a gente deixar claro que essa mudança de alíquota e alíquota fixa, única para todos os estados, ela foi definida pelos estados, pela União, com a anuência do Supremo Tribunal Federal lá em dezembro de 2022. Então, acho que os estados ficaram satisfeitos com esta mudança, a União ficou satisfeita com essa mudança e, infelizmente, a população vai estar pagando o preço dessa mudança quando a gente está verificando uma tendência com a mudança da política da Petrobras de uma queda nos preços da gasolina A e do diesel A vendidos pela Petrobras. Por quê? Quando eu tinha uma alíquota de 18%, como é em São Paulo e foi na maioria dos estados até até março de 23, o que a gente tinha? O valor quando estava 6,77, o valor de 18% de alíquota representava esse 1,22 que hoje está sendo cobrado de forma única fixa. Então, com a queda do preço da gasolina que a gente viu nos últimos meses, o que acontece? Os 18% de alíquota, ele estava sendo mais barato para o combustível, ou seja, estava havendo uma redução no valor do custo do ICMS em frente ao valor da gasolina. E agora o que acontece o custo do ICMS aumentou e a gasolina, consequentemente, vai aumentar. Não só a gasolina, como o etanol
e também o diesel, né? Vamos deixar claro para a população brasileira, não é só a gasolina que está sofrendo esse impacto. Agora, Rodrigo, eu queria que você falasse dessa concentração do mercado, né? E as suas consequências diretas aí para o consumidor. Evidentemente, a gente sabe que essa competição, se fosse mais saudável mesmo, poderia inclusive beneficiar os motoristas. Então, vamos lá, o que acontece? Sempre que há um aumento dos preços, né, o anúncio de aumento de preços, seja da Petrobras, seja em decorrência da tributação, o que a gente verifica no mercado é que as distribuidoras, que são aquelas que vendem para os postos, elas acabam segurando combustíveis nos seus estoques. Para quê? Para tirar uma vantagem de quando o aumento for anunciado. Então, elas compraram da Petrobras, por exemplo, gasolina e diesel a preços mais baixos, aproveitam, não vendem para os postos aqueles preços mais baixos, esperam o anúncio de aumento para poder vender para os postos. Isso é péssimo. E isso se torna, hoje, em termos de distribuição de combustível, a gente tem cerca de 4 distribuidoras bandeiradas que controlam em nível nacional mais de 65% de toda a oferta de gasolina, diesel e etanol no país. E em nível estadual, essas 4, o controle delas chega a superar 90%. Isso gera o quê? Gera um movimento de segura o combustível. O mercado tem que, os bandeiras brancas, né, ou bandeiras próprias, tem que ir para as distribuidoras sem bandeira. As distribuidoras sem bandeira têm pouco estoque, acabam aumentando o preço, e as distribuidoras bandeiradas aproveitam isso também para aumentar os preços. Então, o posto paga mais caro. Por quê? Porque eu tenho pouca oferta de combustível por distribuidoras, ou melhor, a oferta de combustível das distribuidoras está na mão de basicamente 4 grandes distribuidoras bandeiradas instaladas no país. Se a gente tivesse um número maior de distribuidoras instaladas em todo o país, podendo vender combustível com uma grande oferta, a tendência é que o posto pagaria mais barato, as distribuidoras acabariam não abusando desse momento de aumento de preços pela refinaria ou pela tributação e, consequentemente, os postos venderiam mais barato para os consumidores. Nos últimos dias, a gente sofreu várias reclamações dos nossos associados da revenda como um todo, de que estava tendo muita dificuldade para comprar combustível nas principais distribuidoras do país, porque elas estavam dizendo que havia tido um aumento de demanda ou porque estava em adequação o sistema deles, etc. Isso é muito grave e a gente espera que a Senacom investigue isso a fundo e puna quando houver ou forem verificados abusos. Rodrigo Zingales, diretor da Abrilivre, participou conosco aqui da programação Jovem Pan. Muito obrigado, Zingales. Obrigado, um bom programa para vocês e uma boa tarde a todos. Boa tarde.